Romanos 13, 8. Quem pode ler bem alto, por favor? Irmã Mariana, pode ler? Não achou, Wilson? Achou? 13, 8. Wilson, lê. Se ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A não ser o amor. Tem uma tradução da Bíblia, pode sentar, meus queridos. Tem uma tradução que diz assim: não deixe nenhuma dívida em aberto, menos a dívida perpétua do mútuo amor. É uma tradução que também é usada, muito usada, principalmente nos países de língua inglesa. Não deixe nenhuma dívida em aberto, menos a dívida perpétua do mútuo amor. Eu te amo e tu me amas como Cristo nos amou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um dever. Amar é um compromisso, é um dever, é uma lei de Deus. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, tudo se resume no amor. Tudo se resume no amor. Não existe nada mais forte do que o amor de Deus, o amor ágape. Não existe nada mais forte. Então, não fique devendo coisa alguma a ninguém. Então, o amor cumpre os 10 mandamentos. E quando Jesus falou assim, alguém perguntou, qual é o grande mandamento? Ele disse, o grande mandamento é que amemos ao Pai, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de todo o coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então, aí está a lei do amor. É uma lei, é um mandamento. É um mandamento. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Nós já falamos sobre isso. Então, não fique devendo coisa alguma, mas deva sempre o amor. Amém. Eu devo o amor a cada irmão, a cada irmã. Eu devo amor àqueles que estão em outras igrejas, que se ausentaram, foram para outras igrejas. Eu devo amor àqueles que me ofenderam, que me perseguiram, que venham me perseguir, que venham me odiar. Eu devo amor. Aqueles que me amam, então, nem se fala. Eu devo amor a cada ser humano. Eu me lembro quando eu estava sendo assaltado, o camarada apontando a arma para mim e para a falecida pastora Olga, minha esposa, minha falecida, né? Eu me lembro que quando eu olhei para ele e na oração que eu fiz, eu falei, Senhor Jesus, com as mãos levantadas, né? Porque ele mandou logo que a gente levantasse as mãos, eu levantei logo. E é a melhor posição para a gente falar com Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia desse rapaz, tão jovem. Então, ali eu não estava fazendo uma oração para ele ser destruído, para ele ser queimado, para ele ser fulminado, para ele ser... Não. A oração mais forte é a oração do amor. O cara olhou para mim, Deus mostrou alguma coisa sobrenatural a ele, ele olhou acima da minha cabeça, arregalou os olhos, pegou um relógio meu que já estava no bolso dele, me devolveu, deu 3 passos de costas, deu meia volta e saiu correndo. Guardou a arma, o revólver que ele estava, guardou na pochete e saiu correndo. Então, o amor, né, ele cumpre os 10 mandamentos. O amor cumpre os 10 mandamentos. E nós vamos procurar examinar esse versículo que nós acabamos de ler. A ninguém fique devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo, cumpre a lei. O que é a lei? Amar o próximo. Quem não ama o próximo, que vê, não tem condição de amar a Deus que não vê. Então eu fico triste quando eu vejo pessoas, às vezes, rotulando outras pessoas. Pela cara, pela fala, pelo jeito de olhar. Eu fico triste quando eu vejo esse tipo de discriminação, de acepção de pessoas, porque isso aí não é amor. O amor, ele enaltece as virtudes
e encobre os defeitos. No que ele enaltece as virtudes daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa, e encobre os defeitos, o que está acontecendo? As virtudes daquela pessoa começam a crescer dentro dela pela palavra que eu lancei sobre ela de amor. Quando a igreja entende isso, não tem ninguém fraco na igreja. Quando o cristão entender isso, não haverá fracos no meio do povo de Deus, fracos na fé. Não haverá ninguém se desviando, nem julgando mal, nem acusando. Por quê? Porque o amor encobre essa coisa, essa nojeira. O amor encobre, o amor exalta as virtudes e encobre os erros e transgressões. Então, há pessoas que pegam esse versículo, tira do contexto e dá um outro significado a ele. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, tem gente que pega esse versículo e tira fora do contexto, né? Muitas pessoas sofrem quando agem dessa maneira. Por exemplo, esse versículo, muitas vezes, ele é empregado no sentido de reprovar compras e prestações. Não compre porque a Bíblia diz para não dever coisa alguma a ninguém. Claro, se nós não pagarmos, nós vamos ficar endividados, né? E isso vai ser um péssimo testemunho para nós. Agora, se você tem condição de comprar e de pagar, compre, o dinheiro é seu, Deus te deu. Se você acha que pode se enrolar com cartão de crédito, eu pessoalmente detesto cartão de crédito. Mas isso é uma questão de foro íntimo. Quem quiser gastar, meter o pau no cartão de crédito, depois vai pagar. Se não pagar, alguém vai tomar de volta. Mas a questão da dívida, ela pode causar um testemunho lamentável na vida de quem compra e fica devendo, né? Porque depois vai se apertar em outras situações de emergência que possam surgir. Quer dizer, então esse versículo, ele não está preocupado em nos levar a não comprar a crédito. Aí a palavra aqui não está, até porque naquele tempo não havia esse negócio de cartão de crédito. Então essa palavra aqui ela tem um sentido mais amplo, mais abrangente. Se você paga as suas prestações, compra crédito. Né? Você acha que pode antecipar o privilégio de ter um determinado bem, então compra crédito, mas não esqueça de pagar. Né? Paga a prestação. E se alguém não souber usar corretamente o seu cartão de crédito, corre o risco de ficar endividado e perder o direito de comprar a crédito. E aí não venha pedir ao pastor que o pastor não tem para emprestar. Aleluia. Vai para o irmão Wilson, que o irmão Wilson é empresário. Para dar, isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O senhor compra e paga primeiro, para depois receber. Isso. Compra e paga primeiro para depois. É o consórcio, né? O consórcio, a pessoa primeiro paga para depois receber o bem. É uma forma bonita. Então, não é correto ensinar como se fosse uma doutrina, não dever, não devo. Olha, a Bíblia fala para não devais, então está proibido dever. Quem dever nessa igreja pode pegar a carta de mudança. Não é por aí. Não é por aí. Que pensando bem, a gente faz pagamento de dívidas mensais o tempo todo. Você não. Se fosse assim, quando chegou a conta de luz, a luz que você já consumiu, você está devendo. Você vai pagar o quê? Uma dívida. A conta do telefone, a conta do gás, etc., a conta da água, é coisa que eu já consumi, então são dívidas. Então não poderia ter luz, nem gás, nem água em casa, porque a Bíblia manda não dever. Né? Então, 8 ou 80. Bom, então nós temos que ser sábios e discernir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, luz, água, gás, tem débito e tem que ser pago todo mês. Se mora em casa alugada, está devendo todo mês. Quando chega no final do mês, tem que pagar uma dívida do aluguel. Uma dívida mensal. Se compra a casa, também tem uma dívida. Até terminar a última prestação, o sujeito está com a dívida. Então, a dívida, né? Só que a dívida da prestação é uma dívida que tem um retorno na vida do sujeito. A dívida do aluguel nunca vai ter retorno nenhum. Só o retorno é morar.
enquanto tiver dinheiro para pagar. Então, é que se for esse o caso, a pessoa terá a sua propriedade. Se ela faz um empréstimo para comprar um imóvel, um bem próprio, aquele bem próprio, vai ser dela no final do pagamento. Então, quando a gente tem o bom senso para usar no crediário, não tem nada de imoral nisso, não tem nada de pecaminoso em comprar a prazo. Tem que pagar. O não pagar é que é pecaminoso. Né? A verdade é que mesmo quando você realiza esse tipo de compra, não deve coisa alguma enquanto a prestação não vence. Quando a prestação vencer, aí se você não pagou, começa a dever. Aí a coisa começa a ficar séria. Então, quando você paga a sua parcela mensal, você não está mais em débito com ninguém. Tem gente que consegue fazer as coisas mais tolas pensando que está obedecendo as escrituras, pensando que está obedecendo a palavra. Tem gente que pega um pedaço, um pedaço do texto, né? O texto, sem o contexto, vira pretexto. Pretexto para quê? Para fazer bobagem. Então, a pessoa não presta atenção no que a Bíblia está dizendo e pega um pedacinho e faz uma doutrina. E não é por aí. Eu, pessoalmente, não gosto de dever. Mas não sei se alguém gosta, né? Porque dever... Mas dever é o resultado de ter comprado. De ter usufruído. Então, se deveu, pague. Não se pode tirar uma parte de um versículo, o que eu quero que os irmãos entendam é isso. Não se pode pegar uma parte de um versículo, do contexto, pegar um pequeno texto do contexto e tentar fazer uma doutrina, fazer um ensinamento, comprovar alguma coisa. Não é o que Deus quer que a gente faça. A gente quer que a gente pegue a palavra de Deus e vá estudando ela no seu todo, em humildade, em oração e buscando a direção do Espírito Santo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá abundantemente e não lança em rosto. O Tiago já escreveu isso, né? Então, ele quer nos dar sabedoria para nós entendermos esses detalhes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente pega um texto e usa assim, fora do contexto, né? Alguém pode pegar um texto e tem um texto que diz assim, e Judas saiu para se enforcar. E no outro texto diz assim, vai tu e faz o mesmo. O que tem que fazer, faz depressa. Então, se o cara for tirar pequenos textos do contexto, vai acabar se enforcando, pensando que está cumprindo a palavra de Deus, né? Judas saiu para se enforcar. O que tem que fazer, faz depressa. Jesus falou isso, né? Aí pronto, aí a coisa complica. Né? Lá em Mateus capítulo 27, versículo 5, fala isso. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Jesus, um pouco antes, tinha falado para ele, o que tem que fazer, faz depressa. Então, né? Se alguém pegar esses dois textos e dizer uma doutrina, vai ser a doutrina mais louca do planeta. Graças a Deus que ninguém ainda não vi ninguém tão louco a esse ponto, né? Agora, suponha que um leitor da palavra lesse esse versículo e passasse a outras pessoas, a outros versículos isolados, né? Por exemplo, lá em Lucas 10, 37, está escrito assim, vai e procede tu de igual modo. Jesus falando lá na parábola do bom samaritano, né? Lucas 10, 37, a parte B. Vai e procede tudo de igual modo. Aí alguém pega o texto de que Judas saiu para se enforcar e depois pega esse e pronto. E complicou o meio do campo. João 13, 27, Jesus falou, o que pretende fazer, faz depressa. O que você tem que fazer, Wilson, faz depressa. Então, faz depressa. Aí você estava pensando assim em dar uma oferta dobrada na igreja. Diz, meu Deus, o pastor falou para eu fazer depressa. Pense em coisas boas, não pense em coisa ruim, não. Pense em coisas boas, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. E você também, irmão, irmã, que está acompanhando pela internet, a mesma coisa. Pense em coisas boas e faz depressa. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 13, versículo 8. Esse texto essa palavra pode ser assim, a palavra um tanto descontraída, mas não é mais ridículo do que tirar de um versículo um texto e fazer com que ele venha a significar aquilo que, na verdade, ele não diz.
aquilo que ele não está dizendo. Então, né, certa vez um pastor, um ministro, chegou, ele era de uma denominação tradicional, e ele, então, a igreja dele, o ministério dele cresceu tanto que o templo ficou pequeno. Aleluia. É o sonho de todo pastor, não é, irmão Wilson? É o sonho de todo pastor. A igreja crescer e o templo ficar pequeno. O santo problema que todo pastor quer ter. A igreja cresceu e aí ficou pequeno o templo dele. Meu Jesus. Então, as instalações já não cabiam mais, não comportava mais. Aí aquele pastor resolveu vender o prédio, mas desejava vender a um grupo cristão para continuar servindo para propósitos cristãos, para a obra do Senhor. Muito bem. Então, outro servo de Deus estava naquela mesma cidade e quis comprar aquele imóvel. Maravilha, eu vou comprar o imóvel, o pastor vai para um outro maior e eu vou comprar. O pastor que estava vendendo o templo chegou para ele e disse assim: pessoas que agora estão no céu, aplicaram muito dinheiro nessa igreja, para ela ser um lugar de conquistar almas. Bom, irmãos, os irmãos acreditam na obra de levar almas à salvação e por isso nós queremos fazer a oferta de vender para a sua igreja, para os seus membros. O pastor ofereceu, então, as instalações, aquela outra denominação, por um preço baixíssimo, para que continuasse a funcionar como igreja. Então, naquela ocasião, uma das irmãs daquela igreja chegou para o marido e contou o plano. O marido dela era advogado. Ele não era salvo ainda, mas ele estava acompanhando a igreja, indo com a esposa à igreja. Aí ele falou para o pastor, disse assim: pastor, se você quiser fazer a compra, eu forneço o dinheiro como empréstimo, cobrando juros de 2% ao ano. Não quero ganhar um tostão nessa transação, pois o dinheiro apenas pagará as despesas da minha secretária para lidar com a papelada jurídica e contábil. Depois do primeiro ano, ainda vou reduzir a despesa pela metade. Mas aquele homem disse assim: não, nós não podemos comprar esse templo com as dependências, eu sei que vocês estão negociando a um preço muito barato, mas a Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Pegou o texto e usou de uma maneira equivocada. Então, nós não podemos contrair dívidas. Estava num preço barato, ele não tinha dinheiro para comprar. Outro chega e oferece um juro de 2%. Então, outro pastor que estava ali pensou assim: meu Deus, estão pagando um aluguel caríssimo todos os meses por um local, por um imóvel, e surge a oportunidade de comprar um imóvel baratíssimo, quase dado, com um juro insignificante, e eles não querem, porque não querem ficar devendo. Estão devendo aluguel todo mês, mas não querem ficar devendo uma prestação de um imóvel que vai ser deles. Então, veja só, como as pessoas raciocinam no que diz respeito à palavra de Deus, um raciocínio equivocado, um raciocínio religioso, que não vai levar a lugar nenhum. Qual é a diferença entre pagar o aluguel mensal ou prestação para comprar um imóvel próprio? Fez o negócio, quando faz o negócio, eles poderiam fazer o que bem entendesse com o imóvel. O imóvel estava ali, um valor enorme, comprado por um dinheirinho. Então, passaram 18 meses. Aquela igreja do pastor que não quis comprar, tinha 30, menos de 30, reduziu para... tinha 150 membros, reduziu para 30. A nossa falta de fé nos leva, muitas vezes, a perder as bênçãos de Deus. E a falta do entendimento da palavra. Quando a gente chega aqui e orienta os irmãos para orar: Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, ore
Peça a Deus, Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, me dá espírito de sabedoria e de revelação. É para nós não ficarmos tropeçando em textos da palavra que querem dizer uma coisa muito mais ampla. Esse texto não está falando de dívida, está falando do amor. Está falando de uma dívida que nós devemos ter sempre, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, esse texto, ele está implícito num contexto de amor. De amor. Afinal de contas, não era o mesmo aquele significado, não era aquilo que aquele pastor estava entendendo, o significado dessa palavra. É perigoso você pegar um texto bíblico do seu contexto e construir uma doutrina em cima daquilo. Eu aprendi isso no seminário, na faculdade de teologia. Um texto fora do contexto vira um pretexto para errar. Para errar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem muita gente que joga um versículo no ar assim, como se fosse uma bomba atômica. Se é uma palavra de fé, tome posse. Mas se é um versículo isolado, vá ler os versículos anteriores e os posteriores para entender o que está sendo falado ali. Para não fazer igual o cara que queria se enfocar, pensando que era doutrina, se enfocar, doutrina dos Iscariotes. Misericórdia. Então, amados, o que nós devemos entender com isso, quando a Bíblia recomenda a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, ela não está se referindo a comprar pelo crediário, não. Não existe nenhuma referência a essa situação. Ela está dizendo, na verdade, que nós não devemos ficar escravos dos outros por causa das nossas dívidas. Ela está dizendo que sempre você vai ter o dever de amar o próximo e essa espécie de dívida vai continuar existindo sempre. Amar o próximo é uma dívida que nós vamos estar devendo sempre. Aleluia. Em todo o tempo, nós precisamos andar em amor. Veja só, lá em Coríntios diz assim, permanece a fé, a esperança e o amor. Se permanece, e se Deus é amor, então o amor é eterno. Se o amor é eterno, então eu estou devendo amor continuamente. Vocês estão devendo amor continuamente uns aos outros. O cristão está devendo amor continuamente aos seus irmãos. E outra coisa também muito equivocada, ninguém deve esperar receber amor. A Bíblia não manda nós esperarmos, ficarmos mendigando amor, não. Ela manda nós amarmos, porque com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. No sábado agora eu tive uma surpresa tão bonita, meus amigos, pastores, pastor Fernando Carlos, pastor César, outros pastores que estavam lá. Meu Deus, irmãos de quase 40 anos atrás deram uma demonstração de amor tão grande, que eles eram adolescentes na época, e me viam como pai, e me deram uma demonstração de amor tão bonita, que eu disse, Jesus, tomara que eu aguente. Não trouxe o estoque, eu devia ter levado um estoque de losatã, mas foi uma demonstração tão linda de amor. O amor que permanece. Passam os anos, mas aquela pessoa se lembra de você. Aquela pessoa sabe que você foi um instrumento na vida dela. Eu não pedi esse amor, eu apenas dei amor algum tempo atrás, alguns anos atrás. Eu e a pastora Olga. Demos amor. Aí o que houve? Eu não sei se existe... Aliás, a Bíblia diz que existe janela no céu, né? Deus fala lá em Malaquias, abrirei a janela dos céus. Então, se ele diz que vai abrir, é porque existe janela no céu. Mas eu não sei se naquela hora ele deu oportunidade para ela espiar por uma janela daquelas. Se ele deu oportunidade para ela olhar por uma janela daquelas, eu creio que o coração dela estava tão alegre quanto o meu. Por ver o reconhecimento daqueles meninos, hoje já alguns são avós. Aqueles meus meninos e meninas, nossos meninos e meninas daquele tempo, de 39 anos atrás, ali agradecendo a Deus, porque Deus nos usou para abençoá-los. Alguns da Marinha, que eu também consegui levar para o mesmo local e congregávamos juntos, agradecendo a Deus, numa demonstração de amor. No momento em que
tenho vivido uma série de bombardeios na minha vida, essa demonstração de amor me ressuscitou, me renovou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as demonstrações de amor nos renovam, nos rejuvenescem. As demonstrações de rejeição, de desprezo, de crítica, de censura, de ódio, as demonstrações de coisas negativas, exaltarem aquilo de negativo que eu tenho, ninguém precisa, porque eu já sei. E estou correndo do negativo e buscando o positivo. Estou pedindo a Deus, Senhor, me guia pelo caminho reto. Então eu já sei, então não precisa ninguém me falar, nem falar para fulano, nem para ciclano, porque não vai edificar em nada a minha vida, nem a vida daquela pessoa. Agora, veja o que tem de bom no irmão, na irmã, no pastor, exalte aquilo que tem de bom e você mesmo vai se sentir bem. Você mesmo vai ser edificado. E aí algum deles chegaram para mim e disse, pastor, por onde nós passamos, que as pessoas veem a maneira como nós as tratamos com amor, nós nos lembramos e nós falamos, tivemos bons mestres no princípio, se referindo a mim e à falecida Olga. Tivemos bons mestres. Quem tem bons mestres no amor, aprende e prega e vive. Amém. E vive. Não deixa nenhuma dívida em aberto. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, a palavra de Deus revela que Deus abençoará todas as obras de nossas mãos. 28, 12, está escrito, Deus abençoará todas as obras das nossas mãos. Agora, se nós não pusermos as mãos à obra, e algum serviço, não existirá coisa alguma para ele abençoar. Alguns cristãos querem uma bênção, querem ser abençoados. Agora, para ser abençoados, vai ter que dar o passo da fé e fazer alguma coisa para receber a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, ele abençoou aquele servo, aquela serva que deram o passo da fé, que puseram as mãos na obra do Senhor e foram cuidando daquelas vidas, foram cuidando daqueles jovens, daqueles adolescentes. Assim, Deus entrega nas nossas mãos projetos maravilhosos, projetos abençoados. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou com 71 anos, caminhando para 72 já. Mas em 89, Deus me deu uma visão. E eu não entendi aquela visão de início. O Senhor me deu uma visão de um campo branco, mas era um campo que ia a perder de vista. Todo branco. Eu pensei que fosse neve. E hoje, no sábado, quando eu vi aqueles meninos me abraçando, e cada um já consagrando 10, 15 pastores, e cada um com igrejas grandes, e cada um pregando no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, no Uruguai, por esse Brasil afora. Quando eu vi aquilo, eu me lembrei da visão do Campo Branco. Eu não preciso estar numa igreja que ocupe um bairro inteiro, para que essa visão se cumpra. Basta eu conduzir em amor as ovelhas que Deus entregou nas minhas mãos. Porque o amor é mais forte do que a morte. O amor cura, o amor liberta, o amor restaura. Se eu conseguir passar para os irmãos o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus que está derramado no meu coração, os irmãos vão transcender esse amor, vai exalar dos seus poros esse amor. E se exalar dos seus poros, o que vai acontecer? Outras pessoas também vão sentir o aroma do amor e vão ser impregnadas. É como um contágio. Um contágio de um vírus, a pessoa espalha até pelo espirro. Né? Misericórdia, só nos culpa com o seu sangue. Mas o amor é como um contágio maravilhoso que vai também se espalhando através de uma palavra, através de um toque, através de um olhar, através de um abraço, através de uma oração, de um jejum na madrugada. Aleluia. Então, essa é a nossa dívida permanente. Essa é a dívida que nós não podemos nos esquecer dela. Essa dívida permanece. O amor permanece e a dívida de amor para com o nosso próximo permanece. Amém? Amém. E na medida que nós entendemos isso, acabou. Até as doenças não conseguem se alojar no corpo de um homem ou de uma mulher que ama. Elas não conseguem, porque o amor é um antídoto. Aleluia.
Há pessoas que às vezes ficam impressionadas com a minha disposição, pegar peso, carregar mala, carregar peso, fazer uma coisa, fazer outra, andar para lá e para cá. É claro que a idade, às vezes, se nós não nos alimentarmos bem e comer tudo que vê pela frente, coisas assim, é claro que aí vai sobrepesando, sobrecarregando o corpo e a pessoa começa a sentir cansaço, a dormir sentado, a dormir em pé. Tem esse detalhe também. Se eu não amar a mim mesmo, como é que eu vou amar o meu próximo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amar a mim mesmo, como é que eu vou amar o meu próximo? Aí eu cheguei lá nesse local, né? Os meninos que me viram há 39 anos atrás, olharam e disseram assim, pastor, você não muda não, pastor. Está cada vez mais novo, mais bonito. Aí eu disse assim, é o amor dos irmãos por mim. São as vossas orações. Aleluia. Mas é também o amor que exala de mim. É o amor que exala de nós, que vai aformoseando o nosso próprio rosto, vai renovando as nossas próprias forças. Imagine uma mãe. De repente o filhinho solta da sua mão e sai correndo e não vê, vai para o meio da rua e a mãe vê que o filho está em perigo e vem carro de um lado, carro de outro. Sabe o que acontece? O amor dá uma força tão grande para aquela mãe que ela vai e arrebata a criança debaixo das rodas de um carro, muitas vezes. O amor nos faz fortes. O amor nos faz fortes. Conforme nós já falamos aqui, para ter fé, nós temos que ter amor. Amém. Para ter esperança, nós temos que ter amor. Permanece a fé e a esperança. O amor é maior. Então, para ter fé e para ter esperança, nós temos que ter amor. Apaga as transgressões, cura as feridas. Deus é amor. Amém? Amém. Deus é amor. Então, alegremos-nos no Senhor, nessa palavra, e se você quer contrair dívidas, contraia. Depois pague no final. Se não vai contrair dívidas além das suas posses, porque isso também é temeridade. Mas quer contrair? Contraia e depois vai pagando uma por uma. Agora, a dívida do amor, você não vai conseguir pagar nunca. Você vai continuar sempre devendo. Mas sempre dando amor. Amém. E não esperando receber amor em troca, porque nem sempre a gente recebe. Jesus não recebeu amor em troca ali de muitos daqueles. Pelo contrário, um dia tinha 5.000 pessoas comendo pão e comendo peixe. No dia seguinte tinha só 12. O resto todo mundo, se mandou. Então nós devemos também ter essa certeza. Ame e não espere ser amado. Simplesmente ame. Porque o segredo não está em sermos amor. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu plantar amor, certamente mais cedo ou mais tarde eu vou ter a colheita. Se você plantar amor, mais cedo ou mais tarde você vai ter uma grande colheita de amor. Amém. Com certeza absoluta. É a lei da semeadura e da ceifa. Amém, amados? Que Amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Nós vamos... Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele vai fazer ainda. Porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Assim, alegremos-nos no Senhor. Regozijemos-nos no seu amor e na sua graça. Pai querido, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Amém. Te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos e porque o Senhor, Pai, através do teu Espírito, nos revela toda a grandeza do teu amor. Te agradecemos, Pai, porque vemos além do visível. E além do visível estão bênçãos sem medida, respostas, socorro, ajuda, renovo, transbordamento, perdão e graça. Então, Pai, nós te somos gratos. As vidas que estão sendo alcançadas, Pai, por essa mensagem também, que possam sentir esse mesmo poder que nós estamos sentindo agora. Essa mesma alegria, essa mesma certeza. Assim nós oramos, Pai querido, e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. E todos dizem amém.